falar. Professor, bom dia. Primeiro eu queria saber a pergunta de praxe, né? Se o senhor pode confirmar o time, né? Pelo jeito pode. Sim. E a segunda, o Rogério falou essa semana para o site oficial de posicionamento, deslocar para dificultar a marcação. No estádio que vai acontecer a partida. Eu pensei que era uma metralhadora. Vamos esperar um pouquinho então? Pode falar. Então vamos lá. Primeira pergunta, né, repetindo, a respeito da escalação, se o senhor pode confirmar. E a segunda, a respeito do deslocamento do ataque, que o Rogério falou para o site oficial, se no estádio o presidente Vargas vai poder ser feito esse tipo de artifício, né, de deslocamento do ataque. Com relação à equipe, é aquela que vocês têm visto treinar aí, né? É o Magrão, o Raul, o Léo, o Hernando e o Sander, Felipe, Gabriel e Marlone, o Michel, o Rafael e o Rogério. Né? Essa é a equipe que deve iniciar o jogo. Não sei que aconteceu alguma coisa de hoje para amanhã, né? Que a gente espera que não aconteça. Com relação à troca de posição, é uma coisa que, por característica dos nossos atletas, né? O Marlone pode jogar pelo lado esquerdo, já vinha jogando pelo lado esquerdo, e o Rafael Marques joga como um segundo atacante, chegando por dentro, como um 10 que a gente fala, né? Por trás do atacante. O Rogério joga por dentro, joga na direita, joga na esquerda. O Michel faz um meia. Então eles têm essa liberdade, uma coisa que não precisa nem ser orientada por mim. Eles têm a liberdade durante o jogo até, porque os jogadores que jogam no lado têm um desgaste maior do que os que jogam por dentro, né? Então o atacante de referência e o meia que joga ali atrás, 10 no caso ali, nesse esquema, eles têm menos desgaste do que os extremos que têm que voltar para marcar. Então eles têm a liberdade no jogo, de acordo com o desgaste de cada um, de trocar de posição. É isso, trocar por um bom tempo. E nas jogadas a movimentação tem que ser constante também, né? Sempre que um jogador faz uma movimentação, às vezes no tiro da bola, o companheiro tem que atacar o espaço. Isso que a gente pede para eles, para a gente ter sempre profundidade, ter a opção da jogada no pé, de ficar com a bola no jogo apoiado, e ter a opção da profundidade também. Lá no presidente Vargas já para fazer isso? Não, eu acho que a gente não sabe como está o gramado, né? A gente não... Eu já joguei algumas vezes, na época de atleta, joguei no PV, era um estádio, vamos dizer, acanhado, né? Que seria até desrespeitoso dizer que é acanhado, não, mas é um estádio que a torcida fica próximo ali. Na época que eu joguei era alambrado, parece que agora está com vidro ali, né? Que dá uma proteção maior em questão de algum objeto atirado, alguma coisa. A gente espera que o gramado esteja bom. A gente montou uma equipe muito técnica, né? A gente está optando uma equipe mais técnica, porque a gente vinha se preparando para jogar na arena. Então a gente fez esse trabalho todo montando uma equipe técnica para aproveitar o boa condição do gramado da arena. A gente espera que o PV esteja com um gramado bom também, né? E que essa questão de mudança do jogo, né, que o Ceará fez, seja uma questão de, lógico, fazer uma pressão, ter a torcida mais próximo, não que se leve isso para o lado da hostilidade, né? Que seja um ambiente hostil, né? Que negócio, chegou pressionado, vão pressionar os atletas, que seja um ambiente mais próximo do torcedor, uma pressão um pouco maior, um caldeirão, como eles gostam de chamar, mas não uma coisa hostil, seja uma coisa dentro da normalidade. É isso que a gente espera. A gente acha que o Ceará tem total direito de mudar o local da partida, isso é um direito que cabe. A gente, lógico que você preferia jogar na arena, preferia. A gente sabe da qualidade do gramado, da tranquilidade que você tem para trabalhar, da condição de vestiário, né? Mas enfim, jogando no PV, como sempre falei para vocês desde que eu cheguei, a gente não escolhe adversário, não escolhe campo, não escolhe condição de gramado, não escolhe horário. E se apresentar a gente tem que jogar e não pode já ir colocando isso como uma muleta pelo que vem a acontecer, né? A gente tem que ir lá fazer o melhor jogo que a gente puder dentro das condições que o campo nos oferecer e buscar trazer um bom resultado. Obrigado. Vladimir, ainda em cima disso que você falou do estádio, o Ceará está levando o jogo para lá, mas é um time que vive uma crise, tá 16 partidas sem ganhar, as 12 do brasileiro não ganhou. O que eles pensam que pode ser uma arma contra o esporte, pode se tornar, o esporte pode transformar isso numa arma a favor dele, já que fica mais próximo da torcida, a pressão? Eu acho que é muito favorável a equipe mandante ter o seu torcedor próximo, né? A questão da colocação do Ceará na competição, eu assisti alguns jogos do Ceará, já desde a época do Marcelo, não vinha apresentando um futebol ruim, a equipe vinha fazendo bons jogos. Com o Lisca está mantendo também, o Jorginho dirigiu pouco, mas o Lisca tem mantido, né, empatou com o Bahia no último jogo que eles fizeram na semifinal da Copa do Nordeste, fez um bom jogo na Fonte Nova, uma equipe que vem jogando bem, os resultados não vêm acontecendo, né, e a gente espera que não aconteça contra nós esse bom resultado, que a vitória não venha contra nós. Agora, a questão do torcedor, se ficar bom ou ficar ruim, aí depende do que acontecer em campo, né? Em qualquer estádio que fosse,
Se a equipe da casa começa perdendo, não joga bem, o torcedor vai cobrar, né? E o fato de estar perante o seu torcedor acaba sendo uma coisa negativa. Agora, eu não estou pensando nem que vai ajudar, nem que vai prejudicar, né? Como eu falei anteriormente, a minha preocupação é a questão de segurança. O estádio te dá uma segurança, a tua chegada ao estádio é segura, a tua saída do estádio é segura, né? Que não se confunda entre uma pressão ou um torcedor vai ficar mais próximo da sua equipe com questão de hostilidade, que isso aí já não cabe mais, né? O futebol hoje em dia não cabe mais a questão de querer pressionar o adversário, né? Não deixar um vestiário sem condição de você trocar. Se você tiver condição normal de jogo, em qualquer estádio a gente tem que chegar e tem que jogar. Eu acho que no Campeonato Pernambucano, aqui eu não trabalhei aqui, mas deve ter estádios acanhados também, onde o Sport jogou e se deu bem. Então a gente tem que se preocupar com o adversário, né? O nosso adversário é o Ceará, que é uma grande equipe, né? Muito bem treinada pelo Lisca, tem evoluído. E não, o nosso adversário não é o torcedor, não é o campo que a gente vai jogar. O adversário é o Ceará, em qualquer lugar é difícil sempre, mas também é difícil sempre ganhar do Sport. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho sobre essa intertemporada, considerando 3 pontos. Primeiro, como você aproveitou essa intertemporada, digo, em campo realmente, considerando também a questão financeira, que os jogadores já tiveram aqui, disseram que isso realmente atrapalha e há um atraso salarial aqui no grupo. E o outro ponto, a questão financeira, outro ponto sobre reforços. E a ideia era que os jogadores que você pretendia já estivessem aqui nessa intertemporada. Só um até agora, que foi o Jean. Eu queria que você desse uma geral sobre esses pontos. A parte de campo, acho que a gente aproveitou muito bem, né? As semanas que nós tivemos para trabalhar, a gente trabalhou os conceitos, né? Alguns trabalhos vocês acompanharam lá, outros vocês ficaram assistindo a Copa do Mundo, né? Também são filhos de Deus, mas os que vocês já observaram, a gente trabalhou todas as fases do jogo, fase defensiva, fase ofensiva, transição, jogo pelas laterais, triangulações, tudo que a gente poderia trabalhar, a gente trabalhou, aproveitamos bem, né? O CT nos permite isso, alguns dias os jogadores ficaram lá e dormiram lá no CT, inclusive, então acho que foi muito bem aproveitado. É lógico que o ritmo de jogo cai, como eu falei anteriormente, a gente teve dificuldades de conseguir adversários de fazer jogo treino, teve até uma proposta de fazer um amistoso, a gente acho que queria fazer realmente jogo treino ali dentro do CT, a gente não queria expor tanto de fazer um amistoso e cobrança de ingresso ou o que fosse, a gente queria fazer no CT ali um negócio mais tranquilo para a gente poder fazer 3 tempos de 30, fazer quantas substituições quisesse, a gente queria um amistoso que engessasse um pouquinho o aproveitamento dos atletas. Então tivemos dificuldade, não conseguimos o adversário, então fizemos um treino contra o 17, né, um contra o 20, depois um coletivo entre os nossos atletas mesmo ali para criar uma dificuldade maior, já que treinam todo dia juntos. Então acho que a gente aproveitou bem, fizemos, né, um bom trabalho, lógico que o ritmo de jogo que a gente vinha trazendo e vinha usando os resultados cai um pouquinho, mas a gente vai ter que superar isso aí, é uma dificuldade que não é só o Sport que vai enfrentar. Com relação à questão financeira, eu acho que não sou a pessoa mais indicada para falar, acho que no momento oportuno a direção do clube vai se manifestar a respeito disso. O que aconteceu aqui na segunda-feira, a gente tinha uma previsão deles dormirem no CT, né? Até porque na terça de manhã a gente esperava, quando fez a programação, que o Brasil estivesse em campo, né? E a gente falava, vamos segunda, faz 2 períodos, dorme, que faz o treino mais cedo, libera vocês para ficar em casa à vontade com a família assistindo o jogo do Brasil. E em cima dessa desclassificação do Brasil, os jogadores perguntaram se poderiam não dormir lá e marcar o treino um pouquinho mais tarde de manhã, foi feito. Né, eles puseram também essa questão salarial, que eu acho que é uma coisa que eles têm total direito de expor, não deixaram de trabalhar, se dedicar aos treinos. Só solicitaram para não passar a noite ali, até porque não tinha esse apelo de treinar mais cedo, eu achei normal, achei uma reivindicação justa. E a direção do clube está, na medida do possível, está dando alguma satisfação a eles, está conversando com eles, explicando a dificuldade do clube. Não é exclusividade do esporte, né? Outros clubes também estão passando pelo mesmo problema. E a gente espera que o mais rápido isso esteja sanado, né? Porque o ideal é que a gente esteja... O planejamento que tínhamos era que fosse feito um pagamento antes da gente sair para a folga, que foi feito acho que na terça-feira subsequente, e fosse feito outro durante essa intertemporada. Foi o que não aconteceu, que gerou esse certo desconforto, mas está bem administrado isso aí, os jogadores estão se dedicando, não estou notando nenhuma diferença de ambiente ou de dedicação de todos, sim uma cobrança que eu acho que é justa da parte deles, né, de uma maneira muito tranquila, né, ninguém veio a público expor uma coisa de uma maneira negativa, ninguém se recusou a treinar, fazendo uma cobrança bem pautada em um bom comportamento que eles têm tido no dia a dia. Com relação aos reforços, é difícil a gente contratar, até pela questão financeira, né, você não pode também sair da realidade do clube, querer trazer 3, 4, a gente tem visto aí clubes liberar 5, contrata 4, libera 6, contrata 5. Isso aí tem um custo de quem sai, tem um custo de quem chega, às vezes você libera o jogador, está pagando uma parte do salário, contrata outro, pagar o salário integral. E a gente tinha uma situação que eu havia comentado com vocês, que era do Jean, que eu falei, talvez venha um jogador que não tem
experiência em Série A, que a gente vai trazer como uma perspectiva até para futuro, para a gente observar. É um jogador indicado, que a gente observou alguns jogos, alguns vídeos dele. Trouxemos, né, e identificamos que ainda não está, talvez, pronto, tem que entender o nosso jeito de jogar, nossa forma tática, né, e está se adaptando, está evoluindo a cada dia. Trouxemos o Jean e não conseguimos trazer outros jogadores. Alguns que nós pretendíamos, a negociação não aconteceu. Temos alguns aí que a gente ainda está esperando, mas o ideal seria que tivesse chegado realmente para trabalhar com a gente esse mês inteiro. Mesmo que cheguem agora, a gente perdeu um pouco de tempo, mas não podemos nunca dizer que o grupo está fechado. Digo sim que se tivermos que ir até o final do campeonato com o grupo que está aqui, a gente consegue fazer um grande campeonato, que eu acredito muito nesses atletas que estão aqui. Né? Liberamos o Fabrício, que eu acho que o Fabrício precisa jogar, a gente vê muita qualidade no Fabrício. Felipe Rodrigues não vinha sendo aproveitado, né, e pediu para sair. Então a gente teve, hoje a gente teve mais saídas, né? Já tínhamos perdido o Anselmo anteriormente, nós tivemos mais saídas do que chegada de atleta. Então o ideal é que a gente consiga trazer mais 1 ou 2 atletas. Se conseguirmos, ótimo, dentro da realidade do clube, mas se não conseguirmos, paciência, vamos com o que a gente tem aqui. Eu acho que os que estão aí já deram boas respostas, a gente sabe que pode contar com eles. Claudinei, bom dia. Referente até a escalação mesmo, a formatação do time, algo que surpreendeu de certa forma foi a utilização do Gabriel um pouco mais recuado. Eu queria que você explicasse o porquê, já que você tem até jogadores de origem da posição ali para volante, como Novalca, Ferreira, Neto Moura, o porquê do aproveitamento do Gabriel mais recuado. Na realidade, assim, não é, a gente tem ideia de sempre colocar os 10 jogadores de linha, né, que estão em melhores condições no momento. Então a gente acha que o Michel Bastos vinha pedindo passagem, eu acho que o Gabriel vinha jogando bem, o Marlone vinha bem, o Rogério vinha bem. Então a gente procurou encaixar uma equipe de uma maneira que todos pudessem estar em campo. E a maneira que a gente encontrou foi recuar o Gabriel, qualificar um pouquinho mais a saída de bola. É um jogador que já jogou de volante, eu assisti o Gabriel jogando com 20 anos na Vila Belmiro, o Bahia ganhou do Santos, se não me engano, na Copa do Brasil, no Brasileiro. O Gabriel jogou de volante, eu estava lá, assisti o jogo, foi muito bem, por sinal. É um jogador muito inteligente taticamente, não vai ter a força física do David, mas ele ocupa bem o espaço, tem uma boa leitura de posicionamento. E trabalhamos bastante com ele e com o Felipe. E como eu falei, em cima até que a gente tinha expectativa de jogar na Arena, que é um gramado que te possibilita, né, ter um jogo de mais qualidade técnica. A gente optou por ter um time mais técnico, sem abrir mão da recomposição. Todos vão se ajudar na marcação, isso é uma coisa passada para eles, todo mundo tem que colaborar na fase defensiva do jogo para a gente poder ter jogadores de tanta qualidade assim em campo. Então a gente optou por isso para voltar, a gente conseguir encaixar o Michel no time e sem precisar tirar o jogador com ritmo que vinha jogando bem, que era o Gabriel, o Marlone, o Rogério, que poderiam sair da equipe. Então a gente manteve a estrutura, puxamos o Gabriel para trás, que já jogou ali, né? O Gabriel já jogou até de lateral direito, lateral esquerdo, jogou em várias funções ali, é muito inteligente taticamente, faz muito bem. O Felipe vem numa crescente, vem muito bem, tem orientado bem o Gabriel também. Então a formatação foi em cima disso, a gente tentar colocar os jogadores que estão no melhor momento, todos em campo, né? Em algum momento mudar um pouquinho, recuar um pouquinho o Gabriel, mas a gente tem a opção de mudar para o 4-1-4-1, que é uma coisa que a gente já vinha utilizando. A gente já jogou aqui no 4-1-4-1 até antes de eu chegar, com o Nelson já tinha jogado. A gente só puxar o Felipe de primeiro, a gente usa 2 meias ali, é uma coisa normal, né? Vários times na Europa jogam com um volante mais de marcação e 2 meias por dentro. Acho que a gente pode fazer com tranquilidade, sem perder a consistência defensiva. Claudinei, bom dia. A pergunta que eu te faço é em relação a essa retomada do Campeonato Brasileiro, e faltam até agora, no caso, 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, já que foram jogados 13, né? Jogos. Faltam 26. Jogos, então faltam 26 no caso. O esporte precisa, já que o objetivo falado pela diretoria já diversas vezes, que é fugir do rebaixamento, dentro daquela média histórica de 45 pontos, o esporte tem hoje 19, faltam 26. Então um aproveitamento aí de 34% nesses próximos jogos. Esses números positivos que o esporte acumulou até agora permitem sonhar um pouco mais além dessa coisa de somente fugir do rebaixamento? Ou a cobrança continua mesmo? Somar os 45 pontos, se livrar do rebaixamento e depois pensar em alguma coisa? Não, da minha parte é que eu sempre falei para vocês e continuo falando. Minha cobrança em cima dos atletas e a cobrança em cima do trabalho é o próximo jogo. A gente tem 3 pontos para conquistar em Fortaleza, vamos tentar conquistar os 3 pontos. Se não conquistar nos 3, trazer pelo menos um, somarmos um ponto, né, e fazer um bom jogo. É isso que a gente está projetando. Não estou projetando, né, se a gente achar que não, com 30 e poucos % está bom, a gente já atinge o objetivo, o jogador desmobiliza, a gente faz os próximos 12 jogos numa situação com pontuação muito baixa, com pontuação das equipes que estão na zona de rebaixamento, a gente vai parar lá também. Então a gente tem que fazer os 12 jogos, para nos próximos 12 fazer a mesma pontuação que a gente fez nesses 12, sabemos que é difícil, né? E assim vai, mas é jogo a jogo, não adianta a gente começar a projetar, porque no brasileiro não dá para você falar assim, esse aqui eu ganho, aí no segundo turno eu vou pegar um time que está lá embaixo, eu ganho em casa, aí eu vou fora e empato, não dá, porque você vai ganhar fora de um time que ninguém espera.
poucos esperavam que a gente vencesse o Palmeiras no Allianz Parque, né, que é um dos favoritos ao título. A gente falou e venceu, né, empatamos com o Inter, que está liderando o campeonato ali, está ponteando o campeonato junto com o Flamengo. Então a gente já trabalha jogo a jogo. Eu acho que a gente tem condições de vencer todos os adversários. E se não tivermos concentrados, mobilizados e atentos e organizados, nós podemos perder para todos os adversários também, independente de jogando fora ou em casa. Então é manter a consistência de não ter perdido dentro de casa, manter essa invencibilidade em casa e continuar buscando vitórias fora também. Eu acho que o caminho é esse, é jogo a jogo, sem muitas projeções, nem otimistas, nem pessimistas. Cláudio, eu queria que você falasse um pouco de Michel, né? Na entrada dele no time, o que é que você espera, o que é que o time pode ganhar com essa dele? O Michel traz uma experiência, né, a qualidade técnica dele, né, muita qualidade técnica, muito rodado, que sempre que entrou bem, né, e tem um passe muito bom ali, um passe dele, quando ele domina a bola para dentro, ele consegue achar o companheiro, né, a média, mesmo que está um pouquinho mais longe da área, próxima à área, o cruzamento dele com o pé esquerdo é muito bom, ele acha muito bem os companheiros que estão entrando na área, que se projeta, finalização de média distância é boa, né, então eu acho que é um jogo que vai nos ajudar muito nessa questão da gente nas possibilidades que nos dá ofensivas, né? Não é um jogador só que simplesmente vai levar para o fundo e vai terminar uma jogada, tentar um drible ou tentar levar no fundo para cruzar. Ele pode trazer para dentro, finalizar, trazer para dentro, cruzar, achar um passe, né? E nos agrega com a experiência de segurar um pouquinho mais a bola. Na hora da transição que não der para ter o ataque direto, ele vai conseguir manter a posse para a gente sair com a equipe inteira. Então traz essa qualidade dele, essa experiência de internacional que ele tem até. E assim, um prêmio pelo que ele fez também nos jogos que ele entrou. O jogador que sempre que entrou muito bem. Então acho que ele mereceu, conquistou o espaço dele na equipe e vamos esperar que ele faça um bom jogo, o primeiro que ele vai iniciar, né? Que ele vá tão bem como naqueles que entrou no segundo tempo. Queria que você falasse, entre todos os elencos, quem melhor aproveitou essa pausa na Copa do Mundo, seja fisicamente, tecnicamente ou psicologicamente? Eu acho que todos aproveitaram bem, né? Eu acho que talvez para aqueles jogadores que em algum momento tiveram alguma lesão, né? O caso pontuar aí o Andrigo, que é um jogador que teve uma lesão, jogou o primeiro jogo comigo, teve uma lesão, perdeu o ritmo, perdeu a condição de jogo. Para esses jogadores é mais importante a parte física. Para outros que estão bem fisicamente e não entendiam muito ainda a forma da gente jogar, tinham alguma dúvida na questão de tática, de posicionamento, foi importante a parte tática, né? Para alguns os atacantes que não tinham tanto tempo de fazer trabalho de finalização, trabalho de cabeceio, foi importante nesse sentido. Para os zagueiros foi importante fazer um trabalho de cabeceio defensivo, né? De disputas aéreas. Então foi importante para todos, cada um aproveitou da sua maneira, né? Uma coisa meio heterogênea, né? Cada um tem a sua especificidade e precisa mais na intertemporada. Acho que é importante que todos se dedicaram. Nós temos números aí, todos os treinos são monitorados ali, a parte com GPS ali. E a gente vê a entrega de todos no dia a dia, a dedicação de todos. Então acho que de uma maneira geral foi muito boa. Cada um aproveitou para aquilo que era mais importante, né? Quem não estava tão bem fisicamente evoluiu. Quem precisava evoluir taticamente teve a chance de evoluir também. Então estou muito satisfeito com o rendimento de todos. A gente individualizar ficaria até injusto pelo que eles se dedicaram. Rodinei, bom dia. Eu imagino que todo treinador gosta de ter esse tempo que você teve para trabalhar agora. Mas ao mesmo tempo eu queria saber se estava sentindo falta já dessa adrenalina de dia antes do jogo, essa adrenalina do trabalho focado numa partida para esse reinício agora do Campeonato Brasileiro. A gente sente falta, né? A gente tem 1 ou 2 semanas para trabalhar, né? Foi bom, também a gente sente falta do jogo, sim, faz parte, né? A gente tem a cobrança, né? Ser cobrado pelo que você vai apresentar e ver a evolução da tua equipe, se realmente ela está acontecendo no jogo, né? Que é a hora que te cria maior dificuldade para o adversário também. Do lado dela está pensando numa forma de vencer a sua equipe, está estudando a sua equipe, está treinando, visando ganhar o jogo de você também. Então esse duelo tático que tem no jogo, essa questão da cobrança que você sofre, a ansiedade, como você falou do jogo, vai viajar, vai concentrar, vai ter um jogo, isso aí tudo a gente sente falta porque a gente a vida inteira fazendo isso, né? Ou como atleta, ou como treinador, de base, do profissional, a vida inteira a gente passou por isso, por jogos, né? Mas foi importante sim a gente ter esse descanso, essa pausa aí primeiro para esfriar a cabeça, uma semana aí para descansar um pouquinho e depois para trabalhar com intensidade, visando esse retorno. Esperamos que seja um retorno positivo com uma grande vitória. Essa entrada do Michel foi por conta da suspensão do David. Lá atrás tu também perdesse o Ronaldo Alves, perdeu o Durval, que seria o substituto imediato, e vai com o Léo, que não atua desde abril. Alguma orientação para ele? Te preocupa o fato também de ele estar uns 3, 4 meses sem atuar? Não preocupa, cara. Assim, o Léo, a realidade, a situação do Léo foi... A hora que teve uma chance de jogar, ele não poderia jogar, porque ao mesmo jeito que o Hernando não podia enfrentar o Inter, que tomou o terceiro amarelo até, e não podia enfrentar o Inter pela questão contratual, ele também não poderia.
Então nós lançamos o Durval foi muito bem, e aí o Durval passou à frente dele. Isso eu falei, fui bem claro com o Léo, conversei com o Léo, falei, Léo, você estava na frente do Durval, até porque o Durval não tinha condições de jogar tanto tempo até. O Durval foi naquele jogo ali, não sei se vocês têm ciência, mas ele foi para aquele jogo, a gente não sabia se ele suportaria os 90 minutos, né? Porque ele vinha também muito tempo sem jogar, até falado por vocês. Então o Léo é um cara que treina muito bem, treina muito intenso nos treinamentos, muito dedicado, muito focado, um cara que tem uma leitura tática muito interessante do jogo, que organiza a equipe ali de trás. Então acho que ele tem totais condições de jogar, gente. Lógico que dentro da linha ali que a gente vinha tendo, e jogaria o Durval, né? Até porque eu estou falando, ele jogou bem contra o Inter, entrou bem contra o Atlético Mineiro, depois ficou sem jogar, mas aí a vez de jogar era do Durval. O Durval, infelizmente, lesionou, a gente lamenta muito, né, que ter perdido o Durval, mas também não é nada muito grave. Então o Léo está sempre se preparando, está sempre treinando com intensidade. Então esse tipo de jogador que se dedica, que treina bem, que é um cara que quando você está fora do campo ali, está no primeiro cara que vai comemorar o gol, que torce pelos companheiros. Os caras positivos sempre que entram, a gente acredita que vão dar uma resposta positiva e já está acostumado a jogar com o Hernando, já treinou com o Hernando no Inter. Então o importante é a gente não depender do zagueiro, o zagueiro tem que estar sempre protegido. É isso que a gente preza muito aqui, o zagueiro não ficar exposto. Porque um zagueiro exposto num contra qualquer atacante é complicado para o zagueiro. Então a gente estando organizado, acho que o Léo vai fazer um grande jogo, vai nos ajudar. Obrigado, professor. Valeu, gente.